E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Lupita, com o Sudan. A gente veio aqui fazer esse primeiro vídeo para o curso, em primeiro lugar para dar as boas-vindas aos alunos. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por participarem desse curso do adestramento tradicional, aquele adestramento em que realmente a gente se importa em entender, né, como pensam os cães. E para o primeiro vídeo, em vez da gente estar falando sobre problemas de comportamento dos cães em nossa casa ou na rua, enfim, problemas, da relação atual, eu gostaria de falar no primeiro vídeo a respeito da origem dos cães. Eu não estou aqui para contar historinhas, mas eu estou aqui para a gente refletir, sobre tudo o que aconteceu e por que hoje o cachorro é o cachorro e qual é a relação, que existe atual. Existem muitos estudos a respeito sobre isso. Um dos grandes comportamentalistas, sobre cães falou a seguinte frase que é muito impactante: se você quiser saber mais sobre os cães, vá aos lobos. A gente não está dizendo que simplesmente o cão e o lobo são o mesmo animal. Eles têm instintos diferenciados, intensidades, melhor dizendo, diferenciadas. Mas, com certeza, o lobo é um antecessor do nosso cão. O lobo gerou uma nova espécie, que é o cachorro. E o mais incrível de toda essa história é que o humano foi determinante para isso. Houve uma descoberta. Eu não estou aqui para falar sobre fatos históricos, que não é o meu forte, mas eu sempre estudei, sempre fui curioso, e houve uma descoberta há 12 mil anos atrás, em que foi enterrado uma família, os fósseis da família foram encontrados junto com o seu cão. Ou seja, há 12 mil anos atrás, já existia uma relação afetuosa do cachorro com as famílias, com as pessoas, com a sociedade que estava se formando. Isso é muito impactante. Mas se a gente voltar a um tempo anterior a esse, quando o humano ainda era nômade, quando o humano ainda lutava por uma sobrevivência de uma forma muito mais hostil, realmente lutando todos os dias para sobreviver, os lobos eram um dos grandes inimigos dos humanos. Eles estavam com o mesmo objetivo, no mesmo ambiente: caçar para se alimentar ou morrer. E o humano teve inúmeras batalhas com esses animais. A diferença é que o lobo era muito mais forte, muito mais ágil, muito mais, era um verdadeiro predador. Mas o humano sempre se mostrou um verdadeiro dominante da terra, pois pela sua inteligência criava ferramentas, lanças, objetos que conseguiam realmente dominar animais maiores que eles. Mas nessa fase de nômade, os lobos se limitaram simplesmente a serem os inimigos dos humanos. Mas depois, com a descoberta da plantação, o humano foi evoluindo o conhecimento, a maneira de viver, o sedentarismo começou a se perpetuar pelo planeta, a maneira do humano, claro que eles saíam para caçar ainda, mas não precisavam sair para coletar frutos e tudo mais, porque conseguiam ter a capacidade de administrar isso dentro de uma aldeia, dentro de um determinado local fixo. E quando uma espécie ela muda a maneira de se comportar, afeta toda a natureza ao seu redor. E isso aconteceu. Quando os humanos começaram a se concentrar em um local, começou a atrair a atenção dos lobos, que se aproximavam, muitas vezes de forma agressiva, para invadir, para roubar alimentos, roubar carnes, restos. Os lobos eles têm capacidade de faro de 100 vezes maior que a dos humanos. O cão, por exemplo, tem 44 vezes maior. Ou seja, se o cão já é incrível, o lobo é algo muito mais. Mas quando a gente entende que o humano fez o lobo se transformar nesse cachorro, como é que aconteceu isso? Bom, nem todos os lobos eram rank drive, nem todos os lobos eram extremamente agressivos. Como toda espécie, assim como os cães, tem os cães mais dominantes e os mais submissos. Esses mais submissos, por vez, se aproximavam de uma maneira menos agressiva, menos incomodativa e
muitas mulheres, né, na época a sociedade era dividida do homem ir à caça e as mulheres cuidarem, né, da prole, dos filhos, do lar, e as mulheres foram responsáveis, né, diretamente pela existência do cachorro hoje em dia, né, porque elas foram capazes, né, por criar um carinho, né, por esses animais que vinham de forma mais sutil, né, e elas começaram a alimentá-los, elas começaram, né, a interagir, né, e claro, aqueles animais que entravam de forma agressiva, naquela época não tinha segunda chance, né, não tinha adestramento de lobos, né, simplesmente eles sacrificavam para se defender. Porém, né, os animais que eram mais tranquilos recebiam uma grande recompensa de ser, né, adotados, né, pelas pessoas, pelos humanos. Isso aí começou a ter uma relação tão grande que eu até decorei essa palavra para falar para vocês: mutualismo. Né? Quando duas espécies elas interagem, né, para um bem em comum, que é a sobrevivência. O lobo começou a não só fazer a companhia, a proteção dos humanos naquele local, como ajudar o homem na caça, né, sendo seu aliado. Então, quando a gente vê que tudo isso aconteceu pelo simples fato, né, de uma interação entre duas espécies para sobreviverem juntas, é inacreditável o resultado que aconteceu. Depois daí foi simplesmente genética. Né? A genética trabalhou durante todos esses anos, né, para cruzas entre animais cada vez mais dóceis, para cruzas, né, até que houve, né, depois, milênios depois, lá pela Europa, pela Itália, entre Itália e Alemanha, começaram, né, estudos, né, entre os romanos para começarem a fazer seleções, melhorar a genética dos cães, potencializar para a caça. Né? Depois, em Roma também começaram a fazer cruzas para cães cada vez menores, os cães de companhia, cães de colo, que viraram moda, né, na Europa antiga. Eu não quero falar muito sobre a história, mas eu quero falar que os lobos tiveram um papel fundamental na sobrevivência, né, dos humanos. Da mesma forma que os humanos tiveram um papel fundamental para esses cães estarem hoje conosco e tendo ainda essa relação incrível. Talvez hoje em dia não mais de sobrevivência ou não, exceto em alguns casos em que os cães fazem um excelente trabalho de guarda, mas hoje em dia, né, a gente ainda prova que essa amizade, essa relação construída se mantém firme, talvez hoje mais forte do que nunca. E é aí sim que eu quero começar esse curso dizendo para vocês que o cão que está na sua casa é um cachorro incrível. E você merece ter uma relação cada vez melhor com ele e eu estou aqui para te ajudar. Vamos para o próximo vídeo? Guardo vocês lá.